Boa tarde, boa noite, não sei que hora você está assistindo esse vídeo. Meu amigo empresário, como é que tá? Se você está aqui, é porque você recebeu uma ação trabalhista aí na tua empresa e quer saber um pouquinho mais de como ocorre, de como, do que fazer, quais são os primeiros passos e você está no lugar certo, tá bom? Você está no lugar certo. O que eu vou falar para você aqui nesse vídeo hoje? Quais são esses primeiros passos que a gente tem que dar quando a gente recebe uma ação trabalhista, tá bom? Meu nome é Luiz Henrique Teles e eu sou advogado trabalhista, defendo empresa, já defendi empresa de todos os tipos de tamanhos aí, já ganhei, já perdi ação, então eu vou poder ajudar vocês nesse começo de ação aqui, tá? Já aviso, eu não vou exaurir todo o processo trabalhista, todas as hipóteses e tudo mais. Eu vou fazer vários vídeos, né? Esse primeiro vídeo aqui é um vídeo geral, tá? É um vídeo geral que eu vou dar os primeiros contornos para você ter noção e não ficar desamparado. Mas aí, conforme for passando o tempo, eu vou tratar especificamente de alguns temas, de ação, verbas rescisórias, acidente de trabalho, férias, hora extra, insalubridade, enfim, aí eu vou tratar um pouquinho mais pormenorizadamente isso aí, tá bom? Hoje mesmo vai ser para dar esse pontapé inicial nesse projeto aqui e para poder te ajudar a lidar com essa situação, tá bom? Vamos lá! Ó, recebi uma ação trabalhista, o que fazer? Qual que é a primeira coisa que você precisa pensar, tá bom? E aqui eu não vou falar lei, não vou falar nada, vou falar coisa prática para você, para quando você for procurar um advogado, né? Talvez você já ir com os documentos prontos e cada vez mais preparado para esse encontro aí, para você poder ajudar o próprio trabalho do seu advogado aí, tá bom? Primeira coisa que você precisa saber é que você precisa apresentar uma defesa, tá? Você tem que se defender. Se você não fizer nada, você vai tomar uma revelia, ou seja, o juiz vai entender que tudo que o reclamante, o seu ex-funcionário que te processou lá, falou é verdade. E não é, né? Tá. E até quando você tem que apresentar uma defesa? Em 99,9% dos casos, você precisa apresentar essa defesa até a primeira audiência do processo, tá? Lembrando que o processo pode ter uma audiência só ou pode ter várias audiências, de acordo com o rito. Eu não vou falar disso para você agora, tá bom? Mas no mandado que você recebeu de citação lá, vai ter data da audiência no dia tanto de abril, não sei das. Então você tem até esse dia para apresentar a defesa, tá bom? Às vezes é 20 dias, é daqui a um mês, daqui 2 meses, tá? Mas você tem esse tempo todo para apresentar essa defesa. Existem algumas raras hipóteses, tá bom? Em que o juiz concede 15 dias úteis para apresentação de defesa, tá bom? É raro, mas acontece. Em regra, tá? Os juízes, eu já vi acontecer que o juiz deu 15 dias úteis para apresentação de defesa, aí depois já apresenta a impugnação, e aí depois que vai para tentar uma audiência conciliatória ou uma audiência una, tá bom? Mas vamos lá, você vai ser intimado por uma audiência. Vamos falar então de audiência. Que audiência é essa? Qual que é essa primeira audiência que você vai ter, tá? Se tiver escrito lá, uma audiência una, né? Audiência una, quer dizer que é uma audiência que vai acontecer tudo na mesma audiência, ou seja, uma tentativa de conciliação, você vai ouvir testemunha, você vai pedir prova, vai pedir perícia, vai acontecer tudo nessa audiência aí, tentativa de acordo e tudo mais, tá bom? Então é até essa audiência que você precisa apresentar a sua defesa, tá? E nessa audiência una, como eu já mencionei, a primeira coisa que vai acontecer é a tentativa de conciliação, que é a hora de tentar fazer um acordo, tá bom? Se você for chamado para uma audiência que se chama audiência inicial, provavelmente é uma ação do rito ordinário, ou seja, é uma ação que vai ter o valor de causa maior do que 40 salários mínimos, né? Se você está assistindo esse vídeo em 2024, o salário mínimo está R$ 1.412, então vai ser 40 vezes esse salário aí, vai dar uns 55, 56 mil reais, tá? Se o seu empregado tiver pedido mais do que isso, você vai responder uma ação do rito ordinário, tá? Tem as suas peculiaridades, mas que você precisa saber agora que tem uma audiência inicial e essa audiência inicial é somente para tentar a conciliação, tá bom? Nessa una aqui tem a tentativa de conciliação, mais outras coisas, beleza? Existem alguns juízes, tá? Que eles, no rito sumaríssimo, que é essa audiência una, ele divide essa única audiência em 3 oportunidades. Uma oportunidade de tentativa de conciliação, depois para ouvir as partes, depois para ouvir testemunha, tá bom? Se acontecer isso, não se espante, tá?
o que você precisa ter na cabeça, não desgruda, é que você precisa apresentar uma defesa, geralmente até a primeira audiência. Essa audiência vai ser una ou a audiência inicial, beleza? Então vamos partir para a próxima etapa aqui do nosso vídeo. O que você precisa saber? Quais são os documentos e informações que você precisa apresentar, tá bom? Aqui eu poderia ser muito breve e falar assim, todos os documentos relativos ao empregado. Ia ser muito óbvio, isso é óbvio que você precisa apresentar, tá bom? Mas não basta apresentar todos esses documentos, você precisa prestar algumas informações para ver se a realidade das informações que você está prestando bate com os documentos que você tem, tá bom? Então, não só mande os documentos para o seu advogado, mas mande também essas informações para ver se casa. Mas por que isso? O documento não basta, Lui? Não, não basta. Tá bom? No direito do trabalho, existe um princípio chamado princípio da primazia da realidade. Nesse princípio da primazia da realidade, a realidade dos fatos se sobrepõe à forma deles. Ou seja, se tem um contrato escrito que falando que fulano de tal era funcionário do cargo A e ganhava a remuneração B, mas na realidade ele era fulano de tal, era da função C e ganhava a remuneração D, e isso fica aprovado no processo, isso que foi escrito aqui não vai ser considerado, entendeu? Por isso que, para ajudar na defesa do seu advogado, é importante que você, além de fornecer esses documentos, você forneça as informações. Mas, Lui, quais informações são essas? Vamos listar as informações aqui, tá? Para que você haja corretamente. A primeira informação que você precisa passar é o início e o fim do contrato de trabalho. Tá? Ah, mas vai ter lá no TRCT. Eu sei que vai ter no TRCT, mas também fala. Ó, o fulano de tal, ele começou o trabalho no dia 1º de janeiro e terminou no dia 28 de fevereiro, tá? É bom ter isso. Mas por quê? O que pode implicar se tiver diferente? Existem hipóteses em que, por exemplo, o empregado ele pede para não ser registrado na empresa porque ele está recebendo o seguro-desemprego do emprego anterior. E aí no TRCT vai estar lá uma data de início do trabalho dele diferente do início que ele realmente começou a trabalhar. Ah, mas o juiz vai ficar sabendo disso? Não, não estou falando isso. Eu estou falando que essas são as informações que você precisa passar para o seu advogado, e aí o seu advogado vai saber lidar com essas informações e até barganhar, se for essa hipótese, por exemplo, tá? Então você precisa falar ali para o seu advogado o início e o final do contrato de trabalho. O segundo documento que você precisa demonstrar a segunda informação, tá? Qual era a função dele na empresa e quais funções qual que era, vamos trocar aqui para não ficar ambíguo, vamos falar qual que era o cargo e quais funções ele desempenhava. Mesma coisa, né? Pode ser que no contrato de trabalho tá lá, é auxiliar de cozinha, mas no final das contas, o fulano de tal atendia e vendia plano de saúde lá. Não. Enfim, precisa saber qual que era o cargo, né? E qual que era a função que o funcionário desempenhava. Ah, mas no TRCT vai estar escrito lá... Blá, blá. Não. Saiba que a realidade é uma coisa, o que está escrito é outra. E seu advogado precisa saber das duas coisas. Tá bom? Vamos lá. Terceira informação importante que você precisa prestar. Qual que era a jornada de trabalho do seu empregado? Qual que era a jornada de trabalho? Quantos dias ele trabalhava por semana? Quais dias ele trabalhava por semana? Quantas horas por dia ele trabalhava? Né? Se era, por exemplo, um regime de jornada de especial, 12 por 36, ou então se ele fazia 6 horas, 8 horas... Se a carga horária dele era de 200 horas semanais ou 220, se era 8 horas por dia, 4 no sábado, ou então fazia 8 horas e 48 minutos de segunda a sexta para não precisar trabalhar no sábado. Tudo isso você precisa informar. Ah, mas está lá no TRCT, está na ficha do empregado e tudo mais. Não importa. Dê essas duas informações, a documental e a fática. E, na maioria das vezes, as duas se casam, mas é importante ter essa diferenciação, tá bom? Isso vai ajudar na estratégia do seu advogado. Vamos lá. A quarta informação importantíssima para você prestar. Qual foi a forma da demissão do funcionário?
tá? Qual foi a forma da demissão do funcionário, se ele foi demitido, né? Porque existem ações em que é pleiteada a rescisão indireta, do caso o funcionário ainda está trabalhando, mas isso é muita exceção e é bem raro de acontecer. Então eu vou passar para o que mais acontece. E quais são as formas de demissão, tá? Existe a demissão por justa causa, existe a demissão sem justa causa, né? E tem a demissão a pedido do empregado. E por que é importante saber a forma da demissão? Por um simples motivo. Se por acaso a forma da demissão, né, ela pode ser a causa da ação trabalhista. Vamos lá, você demitiu o seu funcionário sem justa causa, tá? Então, ele pode pleitear a reversão da justa causa. Por quê? A demissão sem justa causa é a demissão a qual o empregado ele sai com menos direitos. Ele sai com saldo de salário e férias vencidas ali, e 13º proporcional, entendeu? É só. Então, provavelmente, se nessa ação trabalhista ele pede a reversão da justa causa, ele quer que a justa causa dele se transforme em uma demissão sem justa causa, tá? O que na demissão sem justa causa, por exemplo, que é benéfica, o seu empregado vai ganhar? Ele vai ganhar uma multa de 40% em cima do FGTS, ele vai poder sacar o FGTS, né? Ele vai ter o seguro-desemprego, dentre algumas outras coisas ali. Por isso que, se qualquer tema, se o tema da ação trabalhista for a forma da demissão, ou seja, ele vai querer trazer para isso aqui, ó, para uma demissão sem justa causa. Ah, mas e se a demissão foi a pedido do empregado? Se a demissão for a pedido do empregado, ele não tem direito a isso e nem isso. E aí o empregado, ele pode falar que ele foi obrigado, por exemplo, a pedir demissão, né? E aí tem que ser provado por A mais B que ele realmente pediu demissão, né? Por mais que no TRCT vai constar que a demissão a pedido do empregado lá, a realidade fática pode ser outra, né? Às vezes, de fato, você pediu para que ele pedisse demissão, fez um acerto por fora ali e agora ele está querendo o acerto por dentro, né? Por assim dizer. Por isso que é importante você falar qual que é a forma de demissão do seu empregado, tá bom? Vamos lá. Qual que é o quinto ponto? Tá bom? Você vai falar para o seu advogado se lá na empresa tinha insalubridade, se tinha periculosidade, tá bom? Ou se tinha algum regime diferenciado, tá? Diferenciado aí de recebimento de salário e tudo mais. E aí, deixa eu abaixar aqui. E aí você vai demonstrar, através de alguns olerites, como que essas coisas eram pagas, essas rúbricas eram pagas, tá bom? Porque esses temas também podem ser objeto dessa ação trabalhista, né? Nem que for ali um objeto subsidiário, alguma coisa ali, tá bom? Você vai falar se houve uma insalubridade, se tinha periculosidade, regime, se eram pagas, né? Às vezes eram devidos e não eram pagos, tá? Então você tem que prestar essas informações ali, tá bom? Vai ajudar o teu advogado na hora de fazer a tua defesa. Vamos lá. Uma coisa que é importante você saber. Existe uma coisa chamada convenção coletiva de trabalho, a famosa CCT, tá? E na maioria dos casos, se não todos os casos, existem um sindicato dos patrões e um sindicato das empresas, né? E um sindicato dos empregados que juntos fazem essa convenção coletiva de trabalhos, né? E é nessa convenção coletiva de trabalhos, de trabalho, em que vão ficar estipuladas algumas cláusulas, algumas coisas, alguns direitos e deveres diferenciados para os empregados ou empregadores daquela categoria. Como assim? Não entendi. Vamos lá dar um exemplo. Você é dono de uma construtora, né? Tem lá o sindicato dos donos de construtora, das construtoras, e tem o sindicato dos funcionários das construtoras. E aí, lá, eles podem estipular que, por exemplo, a hora extra, né, é só um exemplo, eu não sei se é, tá? A hora extra que na CLT é paga a 50%, eles podem muito bem falar que a hora extra para os funcionários que trabalham na construção civil é 60%. E aí, você não sabia da existência disso aqui. E você sempre pagou isso aqui. Mas o teu funcionário vai lá e cobra esses 10% de diferença.
Pode? Pode, é lógico que ele pode, é direito dele, ele vai cobrar, tá bom? Então, é muito importante que você saiba da existência disso, e se você não sabe, e a hora que você leu essa petição inicial, você falou lá, multa convencional, descumprimento de convenção coletiva do trabalho, é bom você espertar. Geralmente são valores pequenos ali, mas de valor em pequeno, valor em pequeno, valor em pequeno, se você é de uma empresa que tem muitos funcionários, né, pode ser que isso aí vire uma bola de neve, tá bom? Então, tem que dar uma olhadinha na convenção coletiva do trabalho, ou então se atentar se os pedidos que estão sendo pedidos ali diz respeito à convenção coletiva de trabalho, tá bom? Vamos lá. Última coisa que você precisa saber, né? E isso vai ser até meio óbvio, se o seu empregado sofrer um acidente de trabalho barra atestados médicos barra faltas, tá bom? Tudo que fez, tudo isso aqui, ó, são aspectos que fazem o seu empregado se afastar do trabalho, não trabalhar para você, tá bom? E cada uma delas tem uma implicação diferente, tá? Então é importante que você leve essas informações, tá? Ah, mas lá no CAT ele sofreu um acidente de trabalho, mas a gente não abriu um CAT, que é uma comunicação de acidente de trabalho, né? E aí, como que ele vai pedir um acidente de trabalho, indenização? Se ficar demonstrado na realidade fática que ele sofreu um acidente e que aquele dedinho que ele perdeu é desse acidente, você vai ter que pagar uma indenização e tudo mais, tá? Então, é bom que você leve essas informações além dos documentos, tá? E aí sim, agora sim, somada todas essas informações, você vai levar todos os documentos referente àquele empregado, para o seu advogado, beleza? Levando todos esses documentos, a parte documental de informações aqui, ó, já vai estar suprida, ou seja, você já falou quando foi o início e o final do contrato de trabalho, você falou qual era o cargo e quais as funções que esse empregado desempenhava, qual era a jornada de trabalho, quais dias, horas, forma de jornada de trabalho, né, que ele fazia, qual foi a forma de demissão, se foi justa causa, sem justa causa, a pedido, né, se tinha insalubridade, periculosidade, se tem os laudos competentes para isso, né, se você se atentava à convenção coletiva de trabalho em relação a eventuais deveres diferentes do que tem previsto ali na CLT, tá? Se o empregado sofreu algum acidente de trabalho e juntamente com tudo isso, você vai estar levando todos os documentos referentes àquele empregado, tá? E assim, quanto mais documento você tiver, melhor, tá? Não vai, eu não quero que meu advogado saiba de quanto isso, tal, não vou levar esse documento. Você pode ser severamente prejudicado a isso, tá? Você tem que ter noção que o seu advogado nessa ação trabalhista, né, e em todas as outras, é teu melhor amigo, tá? Então tem que ser alguém de confiança, tem que ser alguém que você consiga fornecer informações sem achar que ele vai te prejudicar e tudo mais, tá bom? Vamos lá! Passados esses documentos, eu preciso que você faça mais uma última coisa e que essa é uma coisa fundamental, pelo menos nessa fase inicial do processo trabalhista, tá bom? Que é fazer um cálculo sincero. Mas como assim, Lui? O que é um cálculo sincero? Vamos lá, você é empresário, você não é bobo e eu não sou bobo e eu sei que você não é bobo e você sabe que eu não sou bobo, tá bom? Grande parte dos empresários não pagam todas as verbas trabalhistas, não pagam todas as verbas rescisórias, né? Não sei se é o seu caso, mas existem gente que corre esse risco, né? Que de cada 10 funcionários que ele manda embora, 7 eles mandam por justa causa, e às vezes nem era tão justa causa assim, só que quando você manda empregado por justa causa, você não paga um monte de coisa. E desses 7, só 2 ajuizam a ação trabalhista. Ou seja, vale a pena fazer essa demissão, porque essas ações trabalhistas desses 2 que vão entrar ali, vai dar reversão, você faz um acordinho e nunca que vai chegar em toda a verba daqueles outros 5 que foram demitidos sem justa causa e não ajuizaram a ação trabalhista, tá? Enfim, tem diversas, infinitas hipóteses aí, tá? Então você precisa fazer um cálculo sincero em relação ao quê? Ao valor que você realmente sabe, e aí é sincero assim, entre você e o seu advogado, tá? Não precisa falar para juiz nem nada. O quanto que de fato você está devendo para esse empregado. Então, quais são os direitos que de fato esse empregado vai ter e tudo mais, tá bom? E aí, esse cálculo sincero, você vai estabelecer quanto que você quer ou pode
pagar para resolver esse processo, tá bom? Mas não é só isso, tá? Não é só isso que vai determinar quanto que vai dar esse acordo, tá? Por quê? Tudo isso que eu tô falando é para fins de acordo, tá? Na primeira audiência você já levar uma proposta boa, tá? Para você resolver esse processo e enterrar esse assunto de vez, tá? E para você fazer um cálculo plausível acerca desse acordo, eu preciso que você saiba de mais algumas coisas, tá? Ah, o empregado é um pilantra, ele tem direito, mas eu não quero pagar nada, eu quero deixar para sentença, eu quero deixar até o STF. Você tem essa oportunidade. Tem muita gente que faz acordos bons porque dá uma canseira do empregado, né? Fica ali 1, 2, 3 anos enrolando uma ação trabalhista até o empregado falar assim, não, eu aceito aqueles 5 mil que você me ofereceu ao invés dos 15 que eu queria, por exemplo. Tá bom? Mas o que eu preciso que você saiba? Se o teu processo ele for para sentença, tá bom? Se o teu processo ele for para sentença, você precisa saber que e você perder esse processo, tá? Por isso que o cálculo é sincero. Se você acha que ele não tem direito, esquece isso que eu tô falando. Mas se você acha que ele tem algum direito, de fato, eu não paguei a verba rescisória, deixei aquele 13º para trás, aquelas férias também não paguei, tava sem grana e acabei esquecendo, tá? Se for para sentença e você perder, vai ter a sucumbência, tá? E essa sucumbência, na maioria das vezes, é 10% sobre o valor ganho. Tá? E isso vai ser pago ao advogado da outra parte. Então, se você está devendo 10 mil, né, na sentença deu 10 mil, a conta vai ficar 11. Por quê? O advogado da outra parte vai ganhar mais milão aí em cima a título de sucumbência. Saiba que você também vai ter que pagar um contador. Tá? Mas como assim um contador? Se o processo ele transitar em julgado e tudo mais, na sentença em si não vai ficar estipulado ali quais são os valores exatos de cada coisa. O juiz vai mandar essa sentença para um contador, aí um contador vai pegar a sentença, vai pegar os documentos do processo e vai elaborar um cálculo para saber quanto que de fato você está devendo para o seu ex-empregado, tá? Só que esse contador não é de graça, tá? Eu vou fazer uma média aí. Em média, um contador custa um salário mínimo, né? Até dois salários mínimos, tá bom? Conseguiram entender? Isso aqui são 1 e 2 salários mínimos. Eu coloquei 2 salários mínimos aqui, porque se você assistir isso aqui em 2025, 2026, 2027, pode ser que você tenha um outro valor de salário mínimo aí, tá bom? Então já considera isso na tua conta, tá? Para você já ter ciência. Mais uma coisa, atualização monetária, tá bom? Existem diversas formas de calcular essa atualização monetária, tá? Mas em regra, ela é atualizada pela tabela Selic. Hoje, 2024, está mais ou menos 1% isso aí. Ou seja, se no final você ficar devendo 10 mil reais para o seu empregado, contando da citação do processo, ou seja, se o processo durou 1 ano, são 12%, se o processo durou 2 anos, serão 24% e por aí vai, tá bom? A partir da citação começa a correr já essa atualização monetária com base na Selic, tá? E também vai ser atualizado monetariamente, mas aí é um valor menor, tá? Pelo INPC ou IPCA, tá? Depende do que o juiz designa ali. Aí o juiz tem um pouco de liberdade. Da data da demissão até o ajuizamento da ação ali, também tem uma pequena correção que ocorre ali, tá? Ou seja, se o valor da conta é 10 mil reais, vai aumentar 100 reais por mês, tá? 10 mil não, né? Vai ser 10 mil mais sucumbência 11 mil, mais um salário ali, 12 e pouco. Vai ser 120 reais por mês. Só que se essa condenação for uns 60, 70, 80 mil, aí a bola de neve começa a ficar maior, tá bom? Então, vamos só partir para um exemplozinho aqui, ver se ficou entendido para você. Vamos lá, teu empregado ajuizou uma ação, tá? E aí pediu hora extra, pediu férias que não ficou pago e alguma verba rescisória lá. No teu cálculo sincero, você viu que de fato você ficou devendo para ele 6 mil reais, tá? Você ficou devendo 6 mil reais para ele. E aí ele pede na ação, é óbvio que ele não vai pedir só 6 mil reais, ele vai pedir
15, 20, 30 mil reais, dando moral, falou que atingiu a honra dele, que ele se sentiu humilhado, mas no seu cálculo sincero você viu que o risco dessa ação trabalhista, é para isso que serve o cálculo sincero também, é para você entender o risco da ação trabalhista, ficou em 6 mil reais, tá bom? Então você vai levar, e aí você oferece 6 mil reais. A outra parte, o advogado fala assim, não, por menos de 10 mil, eu não faço acordo. Por quê? O advogado, ele quer, além de dar os 6 mil, que ele também sabe, né? O advogado do empregado não é inocente. Ele também sabe que o empregado só faz jus a esses 6 mil. Mas ele precisa tirar o honorário dele, quanto mais ele ganhar, mais o cliente dele ganha. Quanto mais o cliente dele ganhar, mais o advogado do seu ex-empregado ganha também, tá? Vamos lá. E aí você começa com uma proposta de 4 mil, 5 mil, enfim. Mas o juiz ele também vai ajudar nessa transação. Se estiver perto aqui, o juiz ele ajuda, tá? A chegar no valor bom, mas se por acaso no seu cálculo sincero deu 6 mil ali, se você pegar mais 10% de sucumbência, esses 6 mil já ia virar 6.600, né? Se por acaso ele for para o contador, já vai aumentar um salário mínimo aí, já vai para 8 mil, né? Já vai para 8. Então você já pode, de verdade, considerar esses 8 mil para fins de acordo. E aí, o empregado aqui também, ele vai ter que abrir mão um pouquinho se ele quiser resolver rápido, né? Não é só porque o empresário quer fazer acordo que o empregado é obrigado a fazer acordo, tá bom? Mas esse aqui é um cálculo sincero, então, para vocês terem um pouquinho de noção de como funciona a conciliação ali e quais os valores e como calcular, tá? Essa proposta de acordo que vai ser feito, tá bom? E sinceramente, se tiver dentro da alçada da empresa, se realmente vacilou, se tiver próximo de fazer um acordo, faça um acordo, tá bom? Tem advogado de empresário que vê que ficou baixo a proposta de acordo e tudo mais, deixa o processo ir até Judas, até o STF lá, para que ele ganhe na atualização monetária, depois no horário de computador, aí o salário mínimo já vai ter subido, que passou um ano, tá? Enfim, empresário, isso é o que eu tinha para te trazer hoje, tá? Última coisa aqui, ó, lembrando, tá? Que a questão do pagamento à vista ou parcelamento pode ser um objeto de barganha. Se você tem condição de pagar à vista esses 6.600, por exemplo, pode ser mais interessante do que pagar 8 mil parcelado, né? Ou então algum valor aí no meio, tá? Então, avisa o seu advogado que o pagamento à vista ou parcelamento também é uma possibilidade aí, você considera essa possibilidade para oferecer uma proposta de acordo, tá bom? Espero que eu possa ter ajudado. Vamos passar aqui então rapidinho, mais uma vez, tá? Sobre o que a gente falou no vídeo. Recebeu uma ação trabalhista. Você tem um prazo para apresentar a defesa, tá? Que é até a primeira audiência ou 15 dias úteis, tá? A maioria das vezes é até a primeira audiência, tá? Na audiência, essa audiência aí vai ser ou uma audiência una, que é nos ritos sumaríssimos até 40 salários mínimos, onde é uma audiência que acontece tudo, mas também acontece a tentativa de conciliação, tá? Ou vai ser uma audiência inicial, que é somente para tentar uma conciliação, tá? Quais documentos que você precisa trazer? O início e o final do contrato de trabalho, qual era o cargo e quais as funções, qual que era a jornada de trabalho, qual foi a forma de demissão, tá bom? Se foi justa causa, sem justa causa, demissão a pedido do empregado, se havia insalubridade, periculosidade, algum regime, alguma situação diferenciada lá na tua empresa, tá bom? Se havia uma convenção coletiva de trabalho que era seguida à risca, né, ou se não, tá? Se houve algum acidente de trabalho ou alguma circunstância especial com esse ex-empregado, se ele apresentava muito atestado, se ele faltava muito, tá? Além de levar todos os documentos que você tem, tá bom? E aí então você vai fazer esse cálculo sincero, que é quanto você quer ou quanto você pode pagar para resolver esse processo para fins de acordo. Considerando que você pode, se você deixar para sentença, você pode levar uma sucumbência, que geralmente é 10%, ter que pagar um perito contador, tá bom? Que é de um salário mínimo até 2 salários mínimos, mais ou menos, não foge muito disso, tá? A menos que seja uma causa muito complexa, aí vai ser um valor maior, tá? Sem também esquecer que tem uma atualização monetária correndo aí, beleza? Bom, esse aqui é o primeiro vídeo, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha ajudado a você a não ficar totalmente desamparado nesse primeiro contato com uma ação trabalhista que você está tendo, tá bom?
Vai sair mais alguns vídeos tratando dos temas específicos. O que trazer quando é verba rescisória, o que fazer quando é acidente de trabalho, o que fazer quando é não pagamento de férias, 13º, ou então uma reversão de justa causa, tá? E eu vou fazer vídeos tratando mais especificamente de cada tema desse, tá bom? Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, se inscrever para receber todas essas coisas aí que o YouTube... que faça esse vídeo, esse conteúdo chegar para você, tá bom? Espero ter ajudado e até uma próxima. Valeu! Me esqueci. Se você tiver dúvida, se você tiver qualquer comentário, comenta aqui no vídeo. Se você quer que eu traga já com urgência algum tema mais específico, aconteceu com isso, eu estou desesperado, eu quero saber um pouquinho mais, comenta aqui o tema que você quer, tá? Aqui vai ter os contatos das nossas redes sociais também. Se você quer tirar uma dúvida, quer qualquer coisa, se de alguma forma eu puder te ajudar também, entre em contato com a gente pra gente sanar a tua dúvida e eu poder te ajudar, tá bom? Agora sim, até uma próxima, viu?